Se você está começando a estudar Flutter, provavelmente já se deparou com dois tipos de widgets, os widgets stateless e os stateful. Mas será que você sabe a diferença entre cada um deles? Quando você deveria utilizar cada um deles ou até mesmo por que é tão importante saber de tudo isso? Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como tudo isso funciona com alguns exemplos práticos. Mas antes da gente começar o vídeo, eu já peço que você deixe um like para fortalecer aqui o vídeo e fazer com que ele chegue para mais pessoas, é claro. E também já verifica se você está inscrito aqui no canal. Se você não tiver, faz tua inscrição e ativa também o sininho para dar aquela fortalecida e também fazer com que a gente chegue aos 30k de inscritos. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos agora para o meu Mac para te explicar como é que tudo isso funciona. E antes da gente começar a colocar a mão na massa de fato no código, primeiro a gente tem que entender um pouco a teoria, né? Não adianta a gente falar sobre os tipos de widgets se você não sabe nem o que são os benditos widgets, correto? Então, primeiro, o que são widgets? A primeira coisa que você precisa saber é que no Flutter, praticamente tudo é widget. Então você vai ter um botão, uma imagem, até a própria tela como um todo pode ser considerado widget. Então widgets nada mais são do que componentes ali que vão funcionar como bloquinhos que você vai conectando na interface. Pensa no Flutter, na tela do Flutter, como se fosse um Lego, onde você vai acoplando vários elementos para montar a tua interface. Eu trouxe inclusive um exemplo de uma interface Flutter, onde a gente tem um widget chamado AppBar, que é justamente esse nosso cabeçalho. A gente tem um texto aqui, a gente tem esse widget de imagem, o widget aqui do botão, né? E também esse nosso button navigation bar, que é justamente esse nosso elemento aqui inferior. Incluindo toda a tela também pode ser considerada como um widget. Existem dois principais widgets, o widget stateless e o widget stateful. A diferença entre eles é que um tem estado e outro não tem estado. Mas o que seria no final das contas esse bendito estado? Vamos lá. O estado é qualquer informação que pode mudar durante a execução do aplicativo. Quando o estado muda, a interface pode precisar ser atualizada. Então é justamente aquele elemento que vai guardar uma informação ali alterável, né? Por exemplo, eu trouxe um exemplo de uma interface aqui parecida com a do Instagram, onde você tem os elementos de curtida aqui, né? Esse elemento ele não é estático, não vai ficar sempre aquele mesmo valor. A ideia é que conforme você aperta ali para dar like, naquele mesmo momento o contador ele vai incrementar e vai mudar aqui tanto o íconezinho do coração para essa versão daqui, quanto aumentar o valor de curtidas aqui embaixo. Aqui o primeiro tipo de widget é o stateless widget. Como você está vendo aqui na tela, um stateless widget é um widget que não possui estado interno mutável. Depois de criado, ele exibe sempre as mesmas informações. É ideal para elementos estáticos da interface. Como é que você pode fazer para entender um pouco melhor isso? Vamos lá. No final das contas, a tua aplicação ela vai ser renderizada ali pelo motor gráfico do Flutter, o Impeller, né? Então, no final das contas, tudo ali vai ser desenhado em tela no teu device. Aquilo vai custar um processamento para o teu dispositivo, correto? E a diferença entre um e outro vai muito desse ponto. O stateless, ele vai ser desenhado uma vez e a ideia é que ele fique daquele mesmo estado para sempre. Quando é que eu vou utilizar ele? Você vai utilizar de fato quando aquele teu elemento não faz sentido ser redesenhado. Por quê? Porque não faz sentido o teu device processar de novo aquela informação toda. Então vai puxar um pouco do teu device para que aquilo ocorra mais uma vez. Então se aquele widget vai ter sempre aquela mesma carinha ali, não faz sentido você trabalhar com estados, tá? É como se eu estivesse dizendo assim, ó. Olha, Flutter, eu vou te dar, por exemplo, esse textinho aqui, esse widget de texto, você vai desenhar ele na tela para que fique exatamente assim, só que eu quero que ele seja do tipo stateless, então ele não vai ser redesenhado, eu já estou dizendo para o Flutter isso, para economizar ali aquele processamento desnecessário. Quando você vai utilizar textos fixos, imagens fixas, elementos ali que não vão mudar, você vai utilizar um stateless widget. No caso do stateful, é justamente o contrário, quando você precisa que aquele elemento seja redesenhado por algum motivo. Então, o stateful widget pode alterar suas informações durante a execução do aplicativo. Quando o estado muda, a interface é reconstruída para refletir a nova informação. Ideal para elementos interativos e dinâmicos. Aqui você tem diversos elementos. Por exemplo, o input, você teria também aquele checkzinho dos formulários, você aperta, altera ali aquele valor. Existem vários elementos ali que você pode trabalhar com estado. Aqui eu trouxe uma imagem de um contador. Será que faria sentido eu dizer assim para o Flutter? Olha, Flutter, desenhe esse cabeçalho de novo toda vez que eu mudar o valor aqui do contador. Faz sentido isso? Não, né?
o que está mudando na tela? Toda vez que eu aperto mais, a ideia seria que o nosso valor aqui do contador aumentasse. Quando eu apertasse menos, o valor diminuísse. Então, o que está mudando? Não é só o texto? Então, a ideia seria que o Flutter soubesse que apenas o texto fosse redesenhado ali em tela. Tá? Então, nesse momento, o ideal seria a gente utilizar aquele elemento como stateful. O restante poderia ser um stateless. Claro, vai de cada caso, dependendo da sua necessidade. Talvez a sua estratégia faça sentido você trabalhar com um stateful para mais do que um elemento ali, mas é claro, conforme você for evoluindo na programação, você vai entendendo um pouco melhor como tudo isso funciona. Então aqui, de forma resumida, seria a nossa teoria. Agora eu vou para o código para te mostrar como é que tudo isso funciona na prática. Aqui, eu já estou com um projeto aberto e eu vou só dar uma revisada um pouco melhor no que eu adicionei aqui nesse projeto para que você não fique perdido e eu comece a explicar sobre os dois tipos de widget. Aqui no nosso main.dart é um arquivo bem simples, só tem a função main que executa uma função chamada runApp. Lembra que o main é justamente a primeira função que vai ser executada quando a gente inicia o Flutter. Então ele vai executar o nosso runApp, que vai buscar por um widget. Colocando o mouse você consegue ver que tipo de dado que está solicitando aqui. Esse widget app foi eu que criei, então está dentro do arquivo app.dart. É só um material app, tá? Ele só está retornando material app aqui e está passando como homepage o contador page. Também é um widget que eu criei. É justamente esse arquivo daqui. Esse contador page, deixa só eu fechar essa barra lateral para ter um pouco mais de espaço. É um arquivo, uma classe simples que está estendendo aqui o nosso stateless. E eu criei também aqui, ó, uma propriedade chamada contador, que está com 0 e o tipo dele é inteiro. Aqui dentro, no retorno da função, lembra que esse build aqui é a função que de fato vai retornar o nosso widget que vai ser desenhado, tá? Essa função que vai ser executada quando de fato o nosso elemento ele for desenhado. Inclusive, se você quiser, ó, eu poderia muito bem aqui antes do retorno passar um print e vou colocar aqui, ó, contador page foi desenhado. Ponto e vírgula aqui no final. Vou salvar. Eu vou abrir o nosso terminal com o Command J ou Ctrl J. Vou deixar também um pouco aqui. E vou dar um restart aqui na nossa tela, para que ele mostre o que vai ocorrer. Ele dá o restart e logo em seguida mostra o contador page foi desenhado. Porque com o restart ele vai de fato reiniciar tudo, ele vai precisar redesenhar também o nosso elemento. Então, aqui o que ele retorna? Um scaffold, que é um widget de template ali, e ele passa o nosso app bar, que é aquele cabeçalho ali no topo, só um textinho ou um background color por meio do nosso esquema, né? Aqui eu tenho um body simples que contém um center, um elemento para centralizar o nosso elemento aqui. A gente também tem um row. Esse row vai ter um cross-axis align para centralizar os seus filhos. E os filhos dele só são 3 elementos. É um icon button aqui, que tem o ícone add, é justamente esse maisinho aqui, e tem uma função, ó, que ele pega a propriedade contador, que foi criada ali em cima, ó, e dá um plus, né? Adiciona 1 toda vez que eu apertar nesse botão. Aqui mais abaixo eu tenho um padding, dentro desse padding eu tenho um textinho, que é justamente esse textinho aqui, onde ele vai pegar uma string padrão e vai adicionar o nosso suposto estado aqui, contador. Aqui logo em seguida a gente tem também um outro botão com a variação outlined, justamente para ele ficar nesse padrãozinho aqui, onde ele só vai fazer a remoção, né, o decremento desse nosso contador. O padding aqui ele só serve para fazer um afastamento, tanto para a direita quanto para a esquerda aqui, perfeito? Só que veja que tipo de widget que eu estou utilizando aqui, ó. É um stateless. Lembra que eu comentei que o widget stateless ele é imutável, né? Então ele não vai ser alterado ali. Então qual a ideia? Eu vou apertar aqui no sinal de mais algumas vezes e nada está mudando. Se eu apertar no menos, a mesma coisa, nada muda. Se eu simplesmente apertasse assim qualquer um dos dois e depois apertasse nesse raio aqui, lembra que o nosso hot reload aqui, ele também nos ajuda a forçar um redesenho dos elementos sem perder determinados estados ali, correto? Só que se eu apertar agora, o que vai ocorrer? Ele executou e nada mudou. Por quê? Porque eu apertei no hot reload aqui, só que o Flutter entendeu que esse widget ele não deveria ser redesenhado. É por isso que, embora a nossa propriedade em si ela tivesse sido alterada de fato, porque como é que eu sei disso? Ó? Eu poderia até, inclusive, ó, colocar um print. Depois de alterar o nosso estado, eu vou colocar um print. Ó, valor atual do contador, né? Vou colocar aqui, ó, contador. Ponto e vírgula aqui no final. Vou salvar, vou abrir o terminal mais uma vez, só para que você veja tudo isso aqui acontecendo. Dá um restart aqui. Vamos do zero, né? Ele mostrou, o contador page foi desenhado. Vou apertar aqui, ó.
Ó, valor atual 1. Valor atual 2. Então essa propriedade ela está sim sendo alterada. Mas mesmo que eu aperte no nosso hot reload aqui, ele não vai alterar. Se eu apertar no restart, é claro, o nosso estado, a propriedade em si ela ia ser resetada também, tá? Então, nesse caso, a gente precisa de um estado. A dica que eu dou aqui é a seguinte: se você ainda está com dúvida se vai criar um widget stateless ou um widget stateful, cria um stateless. E se for necessário utilizar um estado, você faz a conversão de uma maneira muito simples aqui. Veja o que é que eu vou fazer. Eu vou apertar na classe stateless widget e aqui eu posso apertar o command e o ponto final ou o Ctrl e o ponto final aqui para ele me sugerir algumas execuções aqui. Se você não quiser, você também pode selecionar o stateless widget e apertar nessa lâmpadazinha que normalmente aparece aqui também do lado, tá? Desce um pouco e aperta aqui nessa More Actions, Convert to Stateful widget. Quando você apertar, o nosso widget vai deixar de ser um stateless para um stateful e ele já cria a nossa segunda classe. O widget stateful, ele em vez de ser só uma classe, ele depende de duas classes. A classe principal e ele cria um estado aqui, tá? A partir dessa segunda classe. Essa classe daqui é ela que vai cuidar do estado. E toda vez que precisar ser redesenhado, ele vai dizer o seguinte para o Flutter. Eu estou avisando aqui, Flutter, que esse nosso widget ele tá sujo, ele precisa ser redesenhado, tá bem? Então, no momento que o Flutter identifica que determinado elemento tá sujo, aí sim ele vai redesenhar aquele elemento. Então, veja o seguinte, aqui ó, eu tenho o nosso estado, aquela propriedade já pulou para essa segunda classe, que é onde controla o estado de fato. E agora, vamos fazer o mesmo teste. Ó. Primeiro eu vou dar o restart, né, por via das dúvidas. Vamos apertar aqui no mais algumas vezes. Se eu abrir o terminal, você vai ver que ele está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu apertar só no hot reload, o que vai ocorrer aqui? Ó, ele mudou, valor atual 6. Porque o hot reload, ele vai sim redesenhar o nosso elemento. E como é um stateful, como a gente está lidando com o estado e ele já capturou o valor atual aqui, ele vai também redesenhar aquele elemento interno. Perfeito, então. Só que você percebeu que quando eu altero apertando, ele por enquanto ele não está alterando logo no momento que eu aperto. Por quê? Porque em nenhum momento a gente diz para o Flutter que aquele elemento, aquele widget em especial, ele está sujo para que ele redesenhe. Para fazer isso, existe um método específico que vai cuidar justamente dessa ideia. É o método setState. Então, depois de alterar o nosso estado, o ideal seria a gente dar um setState aqui. Tá? Você pode colocar dentro do escopo do callback ou não, tanto faz. Nesse caso em especial, o que ele faz? Ele primeiro incrementa o nosso estado, depois dá um print e logo em seguida vai avisar para o Flutter que o nosso widget, toda essa função que está dentro da função build aqui, essa classe em especial, ela está suja e precisa ser redesenhada. A mesma coisa para o decremento, né? Então eu vou pegar esse setState e aqui na função, ó, depois de alterar o nosso estado, vou dar um enter, vou dar um setState aqui, mais uma vez. Perfeito? O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o terminal só para que você veja tudo isso ocorrendo. Limpei ele, tá? Se eu só dar um restart logo do zero, aqui dentro eu vou apertar em mais. E agora você vai ver ó, que ele está mostrando o valor 1 logo quando eu aperto. Então, conforme eu for apertando, ele vai ó, redesenhando o nosso elemento. Só que tem um problema aqui. Perceba que ele não só está printando o valor atual com o nosso estado. Ele também está mostrando, ó, contador page foi desenhado. Ou seja, ele está redesenhando todo esse nosso conteúdo. Está redesenhando nosso scaffold, upbar e todos os demais elementos. Faz sentido nesse caso eu alterar todo esse componente? O upbar, esse elemento do topo, ele está mudando? Faz sentido ele mudar nesse momento? Não, né? Agora, se eu pegasse e colocasse o estado aqui também, ó, contador, vou salvar. Aí sim ele está aparecendo o 20 ali. Quando eu desse o menos, por exemplo, ele vai diminuindo ali. Então faria sentido porque eu estou usando o mesmo estado para esses dois widgets. Para o elemento que está aqui no body e para o elemento que está aqui no appbar. No nosso caso não faz sentido, o appbar ele vai ficar sempre aquele textinho. Então o correto mesmo seria a gente desacoplar melhor esse nosso elemento. O que eu vou fazer então? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir essa barra lateral. Vou criar um novo arquivo aqui na nossa lib. Claro, você poderia ter suas pastinhas para organizar melhor. Mas para não confundir muito, eu vou criar só um arquivo meu conteúdo.dart. Vai ser um widget stateful. Caso você não saiba, para criar as classes de maneira mais fácil. Você pode dar um stf e, claro, você precisa da extensão do Flutter. Então, procura aqui a extensão Flutter e aqui você vai encontrar essa extensão. Você precisa dela para estar
utilizando aqui no VS Code, tá bem? Uma vez que você faz isso, você dá um STF e você vai usar esse snippet do VS Code. O VS Code já cria a classe pra gente e já destaca também os pontos onde eu deveria alterar. Então eu só dou um backspace, né, apago aquele conteúdo, aperto o Ctrl espaço e ele já me sugere o nome da classe em especial, né, meu conteúdo. Como eu preciso alterar em alguns cantos, ele já faz de maneira dinâmica aqui. Vou salvar por enquanto, vamos voltar para o computador page e aqui dentro, ó, eu vou pegar todo esse conteúdo da row, deixa eu só fechar essa barra lateral, tá? Vou pegar aqui da row até o final dessa row aqui, ó. Perfeito? Vou apertar o Command X ou o Ctrl X e vamos colocar aqui no nosso meu conteúdo. Tudo isso daqui. Vou remover a vírgula, vou adicionar o ponto e vírgula. Aqui tá dando alguns erros porque eu não tenho esse tal do contador. Vamos pegar ele aqui, ó, de dentro dessa nossa classe, que não vai utilizar mais ela, e vamos criar ele aqui. Aqui dentro, agora eu vou utilizar essa classe stateful dentro da nossa outra classe, que por enquanto está sendo stateful, mas não faz mais sentido eu ter ela como stateful, né? Primeiro vamos só utilizar a classe, né? Command V ou Ctrl V para colar o nome da classe. Importa ele também. Vou salvar aqui. Como essa classe daqui ela não vai trabalhar mais com estado, o ideal seria transformar ela para stateless. Da mesma forma que você transforma um para stateless, você consegue transformar para stateful. Então aqui, ó, bastaria eu apertar nele, aperta na lâmpada e converte para stateless widget, tá? Agora sim, a gente só tem uma classe. Aqui tá dando um alerta em azul porque como é um stateless, esse nosso construtor, o ideal seria que fosse uma constante, né? A gente adicionaria esse const aqui na frente. Se eu adicionar o const, ele já resolveria aqui pra gente. Agora a gente tem o mesmo cenário, inclusive se eu der o restart aqui, ó, ele vai dar um erro porque a gente fez algumas importações e alterações, mas depois ele logo volta a funcionar da mesma maneira. Se eu abrir o terminal aqui, ó, deixa eu só limpar, deixa eu dar um restart mais uma vez para que ele tire também o erro. Ó, o que ele está mostrando aqui, ó? Contador page foi desenhado. Certo? Ou seja, ele entrou nesse escopo do build uma primeira vez, desenhou todo ele e chegou aqui, ó, no center e passou o meu conteúdo, que é o nosso widget stateful, e perfeito. Só que agora quando eu der o mais, ó, ele só está mostrando o valor atual 1, 2, 3 e 4. Ele não está mais mostrando, ó, contador page foi desenhado. Por quê? Porque agora só quem está desenhando é esse nosso widget daqui, só esse escopo daqui, só esses widgets em questão que estão sendo redesenhados. Como é que eu sei disso? Agora eu vou adicionar um print antes do retorno e vou colocar um print aqui, ó. Meu conteúdo foi redesenhado. Vamos salvar, vamos abrir o terminal, vou dar o restart aqui e vamos testar mais uma vez, ó. Contador page foi desenhado e meu conteúdo foi redesenhado. Ou seja, ele fez isso só uma vez nesse primeiro momento. Quando eu apertar no mais, como eu vou estar dizendo que esse escopo do build ele vai estar sujo, ele vai redesenhar o nosso elemento passando por aqui e mandando o nosso print mais uma vez. Toda vez que eu dou o mais, ele mostra lá, ó, meu conteúdo foi redesenhado. A mesma coisa para o decremento, né? No final das contas, a gente está fazendo essa mesma ideia. Aqui não está aparecendo o valor, porque no decremento a gente não dá um print, né? Só altera e dá o set state. Então ele está printando esse nosso texto mais uma vez. Perfeito? Então, pessoal, aqui não tem muito segredo. Além disso, seria interessante você também dar uma pesquisada sobre o ciclo de vida dos widgets. Inclusive, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários. Se você quiser um vídeo sobre, eu posso trazer também falando sobre esse assunto. Agora você já sabe a diferença entre os widgets stateless e o stateful, que são os dois principais conceitos mais importantes quando você está começando no Flutter. Mas aprender Flutter ou qualquer tecnologia vai muito além de só assistir um vídeo. Você precisa de fato colocar a mão na massa ali para entender como é que tudo está ocorrendo. É por isso que a gente fez um curso focado na prática, com vários desafios para que você desenvolva de fato o teu raciocínio como programador. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para a nossa página de vendas. Lá tem tudo explicado sobre todos os benefícios que você vai ter, incluindo, claro, suporte especializado para tirar todas as suas dúvidas quando elas ocorrerem. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like para fortalecer o canal, faz tua inscrição e me conta também nos comentários qual é o próximo tema de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. No geral, é só isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fui!